para todos, para todas as pessoas, em todas as suas situações. Você pode ter seus problemas, você pode ter suas situações complicadas, mas não importa se você é rico, se você é pobre, se você é classe média, o que você esteja passando, o Senhor continua sendo a solução para a sua vida. Por isso que Ele mesmo vai para todos. Analisando essa situação que o Senhor está pregando, onde Ele fala de um semeador jogando a semente, o semeador aqui nada mais é do que Deus. A semente nada mais é do que a palavra. E ela é semeada em todos os solos, não sei se vocês perceberam, todos os 4 tipos. Porque o Senhor escolhe até mesmo os lugares mais que estão afastados, que têm impurezas para ajudar. Ele não importa com a sua situação, não importa com a sua história, Ele vai te ajudar. Ele vai jogar a palavra, Ele vai jogar a semente para que dentro de você surja uma vida melhor. O solo, os 4 tipos colocados, somos nós. E cada tipo de solo que é dito na palavra é exatamente o que você, o que eu fazemos com a palavra. Ele quer que a semente germina em todos os solos, em todas as pessoas. E quais são os 4 tipos de solo que ele citou aqui? Um solo duro, que é onde ele jogou no caminho. Quando você vê um solo feito pelo caminho, onde as pessoas ficam passando e pisando, não tem como germinar nada ali, porque o solo é tão duro que a semente não cria vida. E o que significa você ser um solo duro que não tem vida? É porque você é cheio de você mesmo, e você não aceita a palavra de Deus entrar dentro de você. O segundo solo, um solo rochoso. E por que é rochoso? É superficial. Vocês podem ver que um solo com pedras, às vezes nasce uma planta ali, porque tem um espaço, mas não tem raiz, como Jesus falou. E uma planta sem raiz é uma planta superficial. E uma relação com a palavra superficial com o Senhor não germina, não cresce, não atinge as dimensões das questões da sua vida. Então, ou você é duro com a palavra, ou você é superficial com ela, ou terceiro lugar, um solo com espinhos. E o solo com espinhos é o quê? Suas preocupações. Ou coisas que você decide plantar no lugar do Senhor. Por fim, tendo os 3 solos que são os problemas, temos o 4, que é a terra boa, aquela que aceitou a palavra e de lá nasceu vida. E por isso, tendo em mente esses 4, nós temos que fazer uma reflexão sobre que tipo de solo nós somos. Temos que fazer a reflexão se a palavra de verdade é absoluta na sua vida. Será mesmo que o que é dito aqui, que o que é ensinado com o Senhor é absoluto em tudo que você faz? Você não coloca nada em cima? Será que eu não coloco nada em cima? O que é proveniente do Senhor? É algo que a gente tem que refletir. Infelizmente, a gente não lê a mente dos outros, cada um tem que saber o que faz. E não somente isso, como mostrado pelo Senhor, na hora que estava pregando, não devemos excluir ninguém. Você pode ter seus problemas, os outros podem ter seus problemas, mas você nunca deve achar que você merece mais do que os outros. Todos merecem como você. E sabendo disso, sabendo que não há essa distinção, o que nós temos que fazer então? Com a palavra do Senhor quando ela chega em nossa vida? Nós temos que agir como uma comunidade. Nós temos que agir em comunhão, porque a semente, a palavra, a vida, ela é melhor quando ela é disseminada. Uma árvore é bonita, um vale de árvores é muito melhor. Uma árvore é bonita, mas uma floresta é muito melhor. A semente, a palavra, não deve estar com você, ela tem que ser disseminada, ela tem que ser um fruto na sua vida que você tem que transmitir para as pessoas. Agora, com esses 4 tipos de solo, e Deus sendo o semeador, você percebe que um semeador, que é Deus, ele está sempre com a semente na mão. Se a semente está sempre na mão, significa que a palavra tem que estar conosco. Porque o Senhor quer que não só
recebemos a vida, mas que nós também semeamos. Não é verdade? E se nós temos que semear, a palavra, a semente deve estar sempre em nossas mãos. Ou seja, nós devemos sempre estar nos dedicando todo o dia se informando com o que o Senhor espera. Todo dia querendo buscar mais. Todo dia lendo a Bíblia. Todo dia ouvindo a palavra. Não adianta você semear um dia e depois ficar vazio. O solo, a frutificação vai parar. Você tem que continuar. A palavra tem que estar contigo como uma semente no semeador, na mão do semeador. E mesmo que a semente seja pequena, e você olha para o chão e demore a crescer, nós temos que ter perseverança. Porque a semente, a palavra que Deus coloca na sua vida, demora para acontecer, mas acontece. Não tenha dúvida nenhuma, acontece. Temos que ter perseverança e esperar. Por isso, a gente precisa se aprofundar mais ainda para entender como é a nossa relação com a palavra. Para isso, nós temos que analisar os solos. Os solos são as nossas formas de relacionar com a palavra. O primeiro qual que era? O solo endurecido. O solo endurecido é das pessoas que rejeitam a palavra. E isso me faz lembrar de um filósofo chamado Kierkegaard. Ele falou sobre uma surdez espiritual, que é a pessoa que tem um coração fechado. Uma pessoa com o coração fechado, focado apenas nos seus interesses. Isso é a surdez espiritual. Isso é a pessoa que é seca, dura em relação à palavra, que não germina nada dentro dela. Ela é tão focada nos seus próprios interesses, em fazer a sua vontade, achar que é autossuficiente, não precisa de nada, que a palavra não cresce, não germina lá dentro. Continua seca e dura. E não adianta jogar a palavra, que nada vai crescer ali. Porque você é tão cheio de si mesmo que você não precisa do Senhor. E se você se acha que não precisa do Senhor, aí você abre a porta para outras coisas. O que aconteceu quando foi jogado no caminho a semente? Vieram os pássaros, os corvos, e comeram. Os pássaros aqui são o inimigo. Não há nada mais do que o inimigo quer do que tirar a palavra de você. Tirar a palavra que germine algo melhor dali. Ele não quer que a esperança, que uma coisa melhor cresça na sua vida. Então, quando ele vê que você não aceitou, ele tira. E você continua seco, vazio, sem nada para entregar a ninguém. E se você, por acaso, por exemplo, com pessoas que vão na igreja, pensam, isso não é para mim, porque eu estou pleno de mim mesmo, ou eu não vou perdoar, são exemplos de pessoas que têm um coração fechado. Pessoas que não estão dispostas a realmente serem algo melhor. São pessoas de coração duro, que não estão dispostas a aceitar o Senhor. Tendo dito o primeiro, você com seu coração duro, o segundo é um solo rochoso. E vocês podem ver, aqui no Riacho tem bastante, mas eu sei que tem gente aqui que não é do Riacho, mas um solo que tem pedras ali, nasce algumas coisas. Nasce uma grama, nasce alguma vida, mas não cresce mais nada do que isso. Por quê? Porque não tem espaço, tem muita pedra em cima, não tem raiz, não dá para se aprofundar porque é muito rochoso. Isso nada mais é do que a sua relação superficial. Se você não tem raízes, você não se aprofunda na palavra. Você não deixa ela se expandir e atingir as dimensões da sua vida. Ela fica no vazio, só na aparência. Um exemplo de pessoas assim que só ficam na aparência, não se aprofundam, não querem algo a mais com o Senhor, são as pessoas que vêm aqui e louvam, que cantam, ó, Deus é maravilhoso. Mas de que adianta? Que depois fica por isso mesmo. Não se aprofunda, não quer mais nada da vida. É como se fosse um trabalho. Vem aqui, bate ponto, oh, louvei a Deus, tchau, vou embora. Tua vida melhorou em quê? Nada, né? É melhor ter ficado em casa, então. Assiste alguma coisa, já que você não quer. E quando isso acontece, uma pessoa que tem uma relação que não é profunda, é superficial com o Senhor, o que significa? Significa que quando vir um problema na sua vida, você vai desistir. O Senhor falou quando jogou a semente no solo, que é rochoso. Veio o sol
que aconteceu com a planta? Morreu. Vem a dificuldade na sua vida, se você não deixa o Senhor se aprofundar, fica só no superficial, a palavra morre. Você desiste. O primeiro problema que acontece, você já vai embora. Porque você não deixou o Senhor atingir as dimensões da sua vida. Porque tem áreas da nossa vida que nós não queremos que o Senhor mexa. Nós queremos continuar sendo o Senhor. E pessoas assim são também autossuficientes. Pessoas autossuficientes não servem para o Senhor. E tem também um outro teólogo que fala sobre isso, que é o Rudolf Bultmann. Ele disse sobre, que é um teólogo alemão, que ele disse que isso aí se chama fé existencial. Pessoas que não têm raízes e não têm decisões, não sabem o que quer com o Senhor, trata como se fosse qualquer coisa. Então esse é o segundo. Só um minuto. Assim. Esse foi o segundo. Nós temos então pessoas duras que não aceitam a palavra do Senhor. Nós temos a segunda pessoa que é superficial com a palavra do Senhor. E a terceira é um solo cheio de espinhos. E o que é espinhos? Os espinhos nasceram ali, não nasceram? Eles também criaram ali, junto com a planta. Um solo, uma pessoa que tem espinhos em relação à palavra, são as pessoas que decidem plantar coisas dentro de si, devidos a esse espaço somente ao Senhor. São as pessoas que colocam coisas mais importantes na sua vida que deveria ser do Senhor. Pessoas que se preocupam mais com suas amizades, com a sua família, por mais que tenha sua importância, o Senhor tem que ser o primeiro lugar. Mas não somente isso, aquilo que você plantou, mas também os espinhos representam a sua dificuldade. Então aquilo que você plantou, que tomou o lugar do Senhor, mas também são as suas dificuldades que você não deixa o Senhor te ajudar. São pessoas que quando tem uma dificuldade, elas querem resolver elas mesmas. Elas não querem ir junto com o Senhor para resolver os problemas. Elas são autossuficientes, querem resolver sozinhas. É um solo cheio de espinhos. E por conta disso, tampa a palavra do Senhor, cresce em cima da planta. A palavra do Senhor não cresce. Porque você não deixa o Senhor podar, não deixa o Senhor resolver os seus problemas junto com você. E também você plantou coisas num lugar onde não é devido. Você se preocupa com seus prazeres, você se preocupa com as riquezas, tudo menos o Senhor. Esse é o terceiro, que nós nos relacionamos com o Senhor. O quarto é a terra boa. E o que é a terra boa? É a terra quando a pessoa aceita o Senhor. É aquela que veio a semente, veio a palavra e ele aceitou. Ele não foi duro quando a palavra veio, ele deixou ela entrar dentro de si. Ele não se relacionou com a palavra de forma superficial, deixou ela entrar em tudo que for da sua vida. Então criou raízes ali. Ele deixou o Senhor podar e ajudar nas suas dificuldades. Não plantou nada ali que não fosse a semente do Senhor, ou seja, não nasceu espinhos. A semente então cresceu e criou uma vida ali. Criou algo maravilhoso, mudou. O solo era seco, agora tem vida. Sua vida era seca, agora tem vida. Então, o que acontece? O Senhor crescendo com você. Significa que é somente isso? Se você cresceu, se você se transformou numa árvore cheia de fruto, cheio de vida, você não tem que deixar para você, como o Senhor mostrou quando pregou no barco, você tem que frutificar para todos. Nós somos uma comunidade, nós temos que estar em comunhão. O que aprendemos aqui temos que ser passado para os outros. Não pode ser fechado para nós mesmos, nós temos que compartilhar. Nós temos que fazer com que a palavra do Senhor cresça, que ela atinja todas as dimensões. Porque tudo que traz vida melhora. E o Senhor quer isso para nós, Ele quer a vida. Por isso Ele nos desafia. Se Jesus falou, e se Jesus falou é a verdade, nós devemos levar em consideração então, que desses 4 solos citados aqui, um deles é o seu nesse momento. E que você possa perceber então, qual é o solo que você se encontra essa noite.
Se você está aceptível com o Senhor, se você aceita o Senhor na sua vida ou não, se você tem seus problemas, suas dificuldades, um desses 4, o nosso coração, a nossa relação com a palavra, está nessa noite. Nós temos exemplos na própria Bíblia que o Senhor disse que mostrava a nossa relação com a palavra. Nós temos, por exemplo, em Lucas 5, 31, 32, e Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam do médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores de arrependimento. O que o Senhor nos ensina aqui? De que as pessoas que mais precisam da palavra são as pessoas que cometem os erros. Isso é uma amostra do Senhor para que nós não julgamos aqueles que precisam. Para que nós não nos achamos melhores, como os muitos religiosos. O ato de nós pregarmos para todos, como o Senhor fez, é aceitarmos de que a palavra era para todos e não podemos ter nenhuma distinção. Aquele que mais precisa, que está passando por alguma necessidade, seja física, seja espiritual, seja emocional, ou que ela cometeu muito pecado na sua vida, essa pessoa precisa de ajuda. Não podemos julgá-lo, devemos ajudá-lo. Nós também temos a palavra, por exemplo, de Mateus 10, 17 e 22, que é a palavra do jovem rico. Quando aquele jovem recebeu as bênçãos do seu pai, o dinheiro do seu pai, o que aconteceu? Ele se entregou às riquezas, aos seus prazeres, ele tinha um coração espinhoso. Ele rejeitou o Senhor e se entregou àquilo que lhe dava vontade. Nós não podemos, então, ter esse coração espinhoso focado apenas nos nossos próprios interesses. Nosso interesse deve ser com o Senhor. E um exemplo de pessoa na Bíblia que mostrou ter um coração de uma terra boa foi em Lucas 10, 39, 42, que foi a palavra da Maria Betânia. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximou-se dele e perguntou, Senhor, não te incomodas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com esse serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse é um exemplo de uma pessoa de terra boa que Maria fez. Tinha os seus problemas, tinham as dificuldades, mas ela entregou tudo na mão do Senhor. Ela deixou tudo na mão de Deus e se sentou para ouvir a vontade dele. Enquanto, como vocês podem ver, Marta estava presa em suas preocupações. O seu coração, a sua relação com a palavra estava espinhosa. Ela colocou as suas preocupações e queria resolver ela mesma. Ela não colocou o Senhor para resolver. Ela não foi se entregar àquilo que o Senhor quis. Entregar uma vida melhor, uma boa vida. Então, irmãos, tendo em mente isso, eu cito mais um versículo, e esse é o último, em João 1, 9, 12, que diz assim, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que iluminava todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito a se tornarem filhos de Deus. Ou seja, nós temos a verdade, nós temos a palavra, nós temos a semente para a nossa vida, para a vida das pessoas. O Senhor entregou quando foi à cruz, mas o mundo não recebeu. Esse é o erro do mundo, porque eles estão presos nesses 3 solos, nessas 3 relações com a palavra. Eles não aceitam por essas 3 razões, ou eles são duros, ou eles são superficiais, ou eles são cheios, plantando coisas nos lugares indevidos. Que nós possamos fazer diferente. Que nós possamos saber como se relacionar com a palavra. Que nós possamos deixar que o Senhor entre em nós e mude tudo. Portanto,
Se somos um solo endurecido, que o Espírito quebre a nossa resistência para acolher a sua palavra. Se somos um terreno pedregoso, que ele nos aprofunde em raízes firmes. Se estamos cercados de espinhos, que ele nos auxilie a podar nossas falsas prioridades. Se somos um solo fértil, que sejamos generosos em produzir os frutos do reino de Deus. Amém? Que você possa ter recebido essa palavra. Cada vez mais esse mundo está ficando cada vez mais difícil. Cada vez mais pessoas estão presas em tristezas. As pessoas não têm a semente do Senhor. Então, que você, ouvindo a palavra, possa passar lá para frente na sua vida, depois que você sair daqui. Que você possa passar para outras pessoas, que você possa mudar o que precisa na sua vida. Deixe a planta crescer. Deixe o Senhor fazer a árvore crescer na sua vida. Não impeça. Amém? Eu agradeço muito essa oportunidade. Vamos louvar o Senhor. Amém?